Nesta quarta-feira, acredite quem quiser, mas é a pura verdade. O governo atual teve a notícia de um resultado desastroso para a nossa economia. O rombo é nada menos, nada mais do que 35 bilhões no mês de julho, amargando aí o segundo pior resultado da história. Imagina se esse governo estivesse no poder durante as crises sanitárias, não seria desse país hoje. Acredito que estaríamos amargando aí a mesma situação que hoje se encontram os venezuelanos. E antes de dar sequência, peço que dê seu like, se inscreva, compartilhe essa matéria que você não vai se arrepender. Então, vamos lá. É isso. No governo de Jair Bolsonaro, ainda sofrendo aquelas consequências das crises, da guerra e da saúde, o Brasil teve um superávit, eu disse superávit, de quase 20 bilhões no mês de julho de 2022. O déficit de 2023, agora, já está beirando aí os 80 bi em 8 meses desse governo. Isso depois de tirar quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Depois também dos cortes de recursos da educação e saúde, de ter fechado aí os canais que levavam água do São Francisco para as pessoas do Nordeste, de ter deixado de mandar dinheiro às prefeituras de todo o país. Inclusive entraram em greve esta semana, por falta aí de dinheiro em caixa. Elas não estão conseguindo manter o seu serviço. Mas o governo não se preocupa com nada disso. Para o cidadão que se informa pela rede de esgoto, está tudo bem. As mil maravilhas. Afinal de contas, a senhora Miriam Leitão e a companheirada estão lá para amenizar essas crises. E barco segue. Se o cidadão menos favorecido, que está na ponta da linha e assiste aí as novelas, depois recebe, são jogadas para cima dele as notícias que chegam pelos telejornais, que acham que ela é emissora, e já recebeu aí seus milhões de reais para falar bem do governo, só fala a verdade, ainda não sentiu no bolso as consequências, saibam todos, que não vai demorar muito, a conta certamente vai chegar. Vai chegar e todos vão sentir. Infelizmente, porque todos nós vamos pagar essa conta. Inclusive, a conta lá dos 600 milhões que agora vai ser dada ao candidato esquerdista, né? O ministro da Economia, o Massa, e vai tentar virar o jogo contra o Javier Milei. E temos mais essa, então, na conta dos brasileiros, né? Coitado aí do povo argentino, que tem que aguentar ser o descondenado, tentando influenciar aí na eleição do país, que está com a corda hoje no pescoço, bem acochada, e nesse caso a tentativa aí é de fazer com que a Argentina se importe um pouco mais com o governo daqui, ajudando eles. Esse é o quadro do nosso país, o país do pós-verdade. E o que é esse tal de pós-verdade, Paulo? É o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. São as informações que chegam até você toda distorcida, deliberadamente distorcendo a verdade, ou o real, caracterizado principalmente pelo forte apelo à emoção, tomado por base aí as crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, buscando, é claro, a aceitação da massa como verdadeira nessas notícias, influenciando sobremaneira a opinião pública e os comportamentos sociais, na verdade, né? Muitos chamam aí da arte de manipular multidões. Paulo, isso não é muito lero-lero da sua parte, não? Vou dar exemplo. Bom, o que nós vimos acontecer em 2022, principalmente em 2022, o Brasil se superou
diante das crises que assolaram o mundo inteiro. O Brasil cresceu mais do que a China e do que os Estados Unidos, os dois países mais ricos do mundo. Simplesmente isso. O governo anterior de Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia, pegou o país já sem rumo. A previsão para o futuro era incerta. Os piores cenários, né? Aí apontado aí pelos analistas econômicos, né? Pelos especialistas. Temer, depois do impeachment da Dilma, pegou o país fundado por causa do desastre causado aí pelo PT, mensalão, petrolão e outros assaltos aos cofres públicos, e Temer conseguiu estabilizar a economia. Passou o governo para Jair Bolsonaro, ainda assim com uma taxa de desemprego de mais de 12%, segundo o IBGE. O Temer conseguiu um crescimento saindo aí do desastre do PT, né, que foi abaixo de zero, e conseguiu passar aí para o Jair Bolsonaro com 1,8% ao ano. E os 2 anos do governo Temer foi tido como um governo muito positivo, principalmente porque conseguiu virar o leme que estava no caminho da destruição completa. Como eu vinha dizendo, Jair Bolsonaro pegou o país nessas condições e logo em 2020 iniciou aquela crise sanitária. Empresas pararam as produções, o país praticamente parou por cerca de 4 meses, o governo teve que gastar muito dinheiro para conter a crise, foi quase 1 trilhão, a equipe econômica teve que encontrar saídas. E quais foram essas saídas? Distribuiu renda para as pessoas, saiu das costas aí das empresas, incentivou o trabalho, reduziu impostos e até eliminou cobrança de tributos. Gasolina que atingia 8,8 e 9 reais, né? Reduziu para 4 reais. Eliminou tributos cobrados da cesta básica, deixou de cobrar a prestação da casa própria, até 6 meses, né? As pessoas ficaram até 6 meses sem pagar, né? Sem acumular juros aí. Ajudou o pagamento de salário do trabalhador para as empresas não demitirem, e mesmo com a renúncia dessas arrecadações, o Brasil teve um superávit no final do governo Bolsonaro de mais de 59 bilhões. E aí, depois de 8 anos do vermelho. E foi um superávit com resultado de 23 bi superior ao previsto para o período. A taxa de desemprego caiu para 7,9 no quarto trimestre, tendo aí um melhor resultado desde 2014. E as estatais, depois de muito tempo, tiveram lucro que não vinha tendo aí com os outros governos, né? Isso porque o país enfrentou 2 crises mundiais. Então, eu fiz aqui um panorama da situação econômica do país, e isso, até mesmo aquele cidadão que votou no PT aí, não pode negar. Todos os brasileiros, né, foram beneficiados com o governo Bolsonaro. Todos foram testemunhas disso. Claro, menos aqueles que querem negar a realidade. Todos os cidadãos, mesmo aqueles que eram tidos como invisíveis, sem contas bancárias, né, foram testemunhas do que eu estou falando aqui. E isso é um fato real. Bom, isso foi o que aconteceu. Mas o que foi que a mídia noticiava e dava destaque eram aquelas notícias de torcida da CPI. Tentava criminalizar o presidente Bolsonaro, as notícias distorcidas da situação do país, a ideia do que a imprensa passava para o país era que o Brasil estava sendo destruído. E, na verdade, eles construíam aí uma narrativa e disseminava para vários canais de imprensa, fazendo com que aquilo chegasse no inconsciente das pessoas como se verdade fosse. E isso foi durante o governo todo do Jair Bolsonaro. Era desconstrução da verdade para encaixar aí uma narrativa. E isso, evidentemente, que acontece até hoje.
na tentativa aí de sepultar Bolsonaro politicamente, juntamente com os conservadores do país. E do outro lado, a gente vê a leniência criminosa diante das barbaridades que vem acontecendo no atual governo. É claro que tem muito mais exemplos que eu poderia mostrar aqui para que você entenda o que o Brasil hoje é o país da pós-verdade. Mas nós não vamos alongar muito essa questão e vamos deixar, então, para uma outra oportunidade. Acredito que a gente entendeu bem o que o Brasil está vivendo hoje, o que significa essa pós-verdade da situação brasileira, que, se não for mudado o rumo, certamente vai levar mais uma vez o país para o fundo do poço. Ficamos por aqui.